Uma outra coisa importante para a gente pensar a respeito da questão do aconselhamento é qual que é a composição do ser humano. Tá? Quando a gente olha lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, a gente vê que quando Deus ele cria o homem, tem uma afirmação que mostra para a gente a respeito de como que é a composição humana. Ele fala assim, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, corpo físico, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, em hebraico aqui vai aparecer a palavra relacionada com espírito, a ideia do espírito, tá? E o homem passou a ser alma vivente. Então, a Bíblia explica para nós que nós temos uma composição que nós poderíamos chamar de uma composição tricotômica, tá? Nós somos feitos de três, ou a nossa composição, ela abarca 3 substâncias. Paulo vai falar sobre isso também no finalzinho da sua carta aos Tessalonicenses, quando ele diz que nós precisamos santificar o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. Então, essa é a maneira como a gente é composto dentro da nossa essência completa humana. Então, quando a gente vai analisar as questões que a gente precisa trabalhar, nós precisamos entender que o socorro, a ajuda, ela pode vir para uma dessas áreas humanas, tá? Ela pode até vir para 2 ou até para as 3, mas uma delas sempre vai estar puxando o problema. Então você vai ver pessoas que às vezes o que puxa o carro é alguma questão espiritual que faz com que as emoções dela e daqui a pouco até o corpo físico dela comece a se deteriorar e você então precisa tratar a causa está lá no espírito, tá? Você vai ver outras pessoas que às vezes a causa é emocional e aí por causa das emoções em frangalhos a vida espiritual começa a adoecer, então a causa está na alma, você precisa tratar a alma. Às vezes você vai encontrar pessoas que a razão dela estar passando por aquele tipo de situação é um problema físico, biológico, é uma disfunção química no cérebro ou de hormônios ou alguma coisa nesse sentido. Então a causa é física e isso pode levar a ela um agravamento emocional e espiritual, mas você precisa tratar o corpo. E aí, se você não é médico, você não trata o corpo, você precisa encaminhar essa pessoa para um tratamento com um psiquiatra, um endocrinologista, um médico que vai tratar especificamente dessas situações do corpo dela e aí então você faz o acompanhamento da restauração do resto a partir do momento que o corpo está equilibrado. Então, você precisa ter também na mesa essas 3 opções quando você começa a conversar com uma pessoa para não aplicar ou não caminhar como se todo mundo que tem um problema está partindo do mesmo lugar ou da mesma raiz ou da mesma causa, ok? Então, feita essa avaliação, a gente vai analisar e vai entender que uma das nossas funções como parte da igreja, como líder, como pessoas que estão de fato engajadas no reino de Deus e coisas assim, é tratar da alma das pessoas, é poder de fato oferecer para elas um alívio emocional em muitas circunstâncias, em muitas situações, né? Eu não sei quando que você está assistindo esse vídeo, né? Mas a gente fez ele e gravou ele quando a gente estava no auge do surto do coronavírus no mundo e no Brasil, quando está com essa quarentena, essa coisa fechada, e a gente consegue perceber tanto na origem do problema quanto no desenrolar da coisa, o quanto que isso tem abalado, começa e passa por abalos emocionais e agrava, principalmente na medida que as pessoas vão percebendo as implicações econômicas e de continuidade de vida para elas em relação às medidas tomadas para a contenção do vírus. Então, pode ser que você está assistindo isso agora em primeira mão, então esse é o seu contexto também, foi por isso que a gente resolveu gravar. Pode ser que você está vendo isso mais para frente, que essa coisa aqui já passou, mas você sempre vai ter alguma coisa, as pessoas sempre vão ter alguma coisa, porque a vida da gente sempre participa, ou vamos dizer assim, na vida da gente, problemas sempre vão existir.
Tá? Então você precisa entender que a Bíblia também quer trazer alívio emocional e trazer alívio para a alma das pessoas, tá? Então, alguns textos que você pode ler depois para especificar mais sobre isso, é o próprio Salmo 23, você pode ler lá Isaías 61, versículo 1 a 3, você vai ver como que a Bíblia mostra que Deus, Jesus, eles se preocupam, eles se importam também com os sentimentos humanos. E aí, para a gente avançar aqui para nossa... Ainda falando sobre teologia e ética do aconselhamento, que é esse nosso tópico aqui dessa parte do vídeo, tá? Nós precisamos ter ou cuidar com algumas regras quando a gente está trabalhando com aconselhamento, que são aplicáveis, e é inclusive isso que faz com que a pessoa passe a ter de fato confiança em você. Uma dessas regras, e que ela é muito importante, é a regra do sigilo. Se a pessoa compartilhou uma coisa com você e ela confiou em você, ela confiou em você. Ninguém precisa ficar sabendo disso. A não ser que você não saiba o que fazer e você fale com a pessoa, olha, eu não sei como te ajudar, eu posso falar com o fulano de tal para te ajudar, e ela fale para você, pode fazer, você jamais pode abrir um problema de uma pessoa, você jamais pode abrir uma questão de uma pessoa. Para absolutamente ninguém você pode fazer isso, porque a pessoa ela confia que naquele momento que ela está se abrindo, ela pode fazer aquilo e pode fazer isso livremente, porque ela vai ter a vida dela e o sigilo dela preservados com você. Você precisa passar essa confiança para a pessoa. Então, como que a pessoa também vai ter essa confiança em você? Ela observa como você é. Se você é uma pessoa que vive contando histórias da vida de outras pessoas, histórias que supostamente deveriam ser sigilosas, casos que são embaraçosos, e você está ali contando da vida de outra pessoa, na cabeça dela vai pensar, não, se eu contar o meu, ela vai abrir isso para outras pessoas a respeito daquilo que eu estou contando. Né? É muito comum, né? E é engraçado porque eu, como pastor, eu às vezes sei da vida de quase todas as pessoas, de quase tudo que acontece na vida das pessoas. E é comum, às vezes eu estou num ambiente e aí alguém chega e já começa a falar ou fazer uma piada com um defeito de alguém, com um problema de alguém, não sei o quê, e aí tem a pessoa ali que está passando exatamente aquele mesmo problema, aí ela está ali, ela até ri, faz uma piadinha também, joga um negócio, porque ela está participando do grupo, né? Mas lá dentro, o que ela está pensando? Eu já sei que para essa pessoa eu nunca posso falar nada. E aí você vai fechando as portas para você poder ser uma pessoa que ajuda outras, uma pessoa que de fato consegue socorrer outras pessoas. Então, o sigilo, ele precisa ser absoluto, né? Vamos seguindo nessa também, você precisa cuidar com as brincadeiras que você faz, né? Porque se você faz determinadas brincadeiras, deboche de determinadas coisas, determinados defeitos das pessoas e problemas, a pessoa que tiver aquele problema jamais vai te procurar, porque ela escutou o que você pensa, o que você acha, ou como que você ri, ou como que você debocha desse tipo de situação. Então você precisa tomar muito cuidado com a forma como você fala, mesmo quando você não está em momento de aconselhamento, para que as pessoas confiem em você, possam chegar em você e queiram se abrir com você. Uma outra coisa muito importante que você precisa tomar cuidado é com a dignidade humana, né? Você jamais pode, em nenhuma hipótese, manipular ou enganar as pessoas, nem que seja para o bem delas, nem que você pense assim, não, mas isso aí é melhor ela não saber a verdade, é melhor eu dizer que está tudo bem, é melhor eu dar uma palavra de ânimo para a pessoa. Não faz isso, né? Você, em momento nenhum no processo de aconselhamento, deve manipular ou enganar uma pessoa ou fazer ela fazer uma coisa, nem que você ache que vai ser bom para ela, mas fazer ela saber sem ela saber que você está induzindo ela a fazer, porque senão ela vai descobrir em algum momento e ela não vai confiar em você mais, porque ela vai pensar, bom, eu devo estar então sendo manipulado o tempo todo por essa pessoa, né? Então isso é uma coisa muito importante. E a outra coisa que você precisa trabalhar bastante é com a liberdade e a autonomia da pessoa que está sendo aconselhada. É muito comum que quando você é uma pessoa
que faz, que aconselha bem, que tem boas ideias, boas sugestões, boas indicações, a pessoa começa a criar uma dependência de você e ela começa a achar que ela não pode dar nenhum passo se ela não se comunicar com você. Embora em um primeiro momento isso aconteça, e isso às vezes até precisa acontecer, porque a pessoa está tão atolada que ela nem dá conta de dar um passo, você vai precisar carregar ela para o resto da vida não é o alvo. O alvo é que você põe ela no chão, faça a fisioterapia nela e que ela comece gradativamente a poder dar os seus próprios passos e fazer as coisas sozinha. Então, para isso acontecer, você precisa ter um plano, aonde você começa com um socorro total, mas pensa, como eu vou fazer para essa pessoa chegar na autonomia plena e ela conseguir fazer naturalmente coisas que uma pessoa que está emocionalmente saudável consegue fazer. Tá? Então esse é o seu objetivo. Então você tem que traçar um plano, fazer um mapa quando você inicia um processo de ajuda para você sair do ponto A e a pessoa chegar no ponto B com saúde.